certo? Olhando para a minha pessoa. Pode ir já, Laura. Pode ir. 3, silêncio, por favor. 3, 2, 1. O amor que a gente precisa, a validação que a gente precisa está em Jesus. Eu vejo que o hype tem sido um divisor de águas na vida de muita gente. E eu vi pessoas ali que realmente poderiam se tornar a minha família e se tornaram a minha família. Até que no hype eu senti isso diferente. Pessoas que me acolheram, chegaram em mim conversando, querendo fazer amizade, coisa que nunca tinha acontecido antes. Chamei pessoas que já foram feridas de fora para dentro da igreja e elas estão no hype, seguem no hype. Bom, eu cheguei no hype pouco tempo depois do início e eu vim através de umas amigas que elas já tinham frequentado o hype e me convidaram. Eu tinha saído de uma igreja a qual a gente tinha sofrido um pouco e a gente ficou uns 3 anos mais ou menos longe de nenhuma igreja e tal, frequentando a nenhuma igreja. E então eu fui pro hype. Quando eu cheguei no hype foi algo bem diferente do que eu imaginava. Eu nunca tinha tido um culto de adolescentes dessa forma. Foi um culto muito inovador. E eu vi pessoas ali que realmente poderiam se tornar a minha família. E se tornaram a minha família. Depois de um tempo no hype, eu fui convidada a ministrar no hype. O Senhor tinha falado comigo um pouco tempo antes, numa conferência, que era para mim ungir as minhas sapatilhas. Eu não entendi o motivo, e aí eu fui convidada pela Thalitinha a estar ministrando no hype. E aí depois o Senhor foi me mostrando o propósito dele através daquilo. Os planos que eu tinha antes, o Senhor me mostrou que não era aquilo que ele tinha pra mim. Depois ele me mostrou que os planos dele eram melhor e sempre foi melhor. Eu creio que o que eu era, eu não sou mais. O hype me ajudou a me transformar. Me mostrou o que o Senhor fazia através das pessoas. Me mostrou o que ele podia fazer através de mim e me acolheu. Como nenhuma outra igreja, como nenhum outro lugar me acolheu. E depois disso, estamos aí há 3 anos. E eu sou muito grata ao hype pelo que ele fez comigo, pelo que ele me mudou, me tirou de um ambiente onde eu achava que eu não tinha propósito e me mostrou o que ele realmente queria fazer comigo e através de mim. Eu cheguei no hype e literalmente era tudo mato. Tinha 15 adolescentes, era lá na Maximiza. E eu lembro que meu primeiro culto do hype foi no Hype Sunset, que nem era culto de verdade, era só uma apresentação do que era o hype. Daqueles 15 adolescentes, a gente fez uma conferência com mais de 2.000 adolescentes. Muitos adolescentes sedentos pela presença de Deus, pelo amor de Cristo. E eu vejo que o hype tem sido um divisor de águas na vida de muita gente. Na vida de adolescentes, de pais, de famílias. No meu caso, o hype me deu a oportunidade de crescer espiritualmente e me amadurecer como uma pessoa, como uma mulher. Me deu caminhos de negócios, de empreender. Isso realmente vai me ajudar muito no meu futuro. Porque o que eu faço dentro do hype, que é cuidar de tudo que envolve finanças, vai me acrescentar algo no futuro. E eu creio que os adolescentes que estão aqui, cada dia mais vão ver a glória de Deus. Eu cheguei no hype, era 2022, quando ele já tinha expandido para o auditório. E eu era uma menina muito indecisa, muito, assim, não sabia o que eu queria da minha vida. E eu acredito que eu ter entrado no hype foi algo de Deus, porque lá eu aprendi muitas coisas. Quando eu entrei no hype, eu era uma menina que não gostava muito de comunicar, não gostava muito de falar com as pessoas, sentar, bater um papo. Ao longo do tempo, enquanto o hype ia crescendo, eu fui crescendo em questão da comunicação. Tanto é que eu descobri o Ministério do Connect e falei, ele é interessante, eu acho que eu vou entrar nele. Porque eu vi que tinha alguma coisa no Connect que ia me ajudar bastante, que ia me transformar, sabe? Que ia me ensinar várias coisas, o que aconteceu. Agora que eu me tornei líder, eu, mesmo aprendendo, eu tenho
a possibilidade e a capacidade de ensinar como é ser Connect. Eu não sei o que seria de mim sem o hype, sem sido apresentada o hype. Sou muito grata a Deus por ter a Thalita, o Zequias, a Gabi, o Gabs, o Parque, a Lohana. São pessoas que agregam a minha vida todos os dias. Eu cheguei no hype, um dos primeiros cultos, né, do hype, na 85, tava meio do comecinho mesmo. Eu falo assim com toda certeza que o hype foi um divisor de águas para mim. Porque foi no hype onde eu tive minha identidade forjada mesmo. Eu tive, mas eu digo que o Senhor teve um zelo comigo com isso. Porque hoje no hype o Senhor me mostrou referências masculinas. Eu tenho hoje amigos, homens que podem me orientar, me ajudar. Hoje eu falo, eu não sou órfão mais, eu não tenho a orfandade que carregava em mim, que na minha paternidade eu recebi realmente um abraço de um pai, dos meus pastores. Hoje eu tenho o Zeke, o Parker, o Gabi, como minhas referências masculinas, de quem eu quero me parecer, os passos que eu quero trilhar. Hoje eu posso falar que eu me expresso com liberdade, eu digo que antes eu media muito minhas palavras para não ferir, com medo de machucar. As palavras elas podem carregar sim um peso, mas elas também podem carregar muito amor. Jesus é o melhor pai. Por mais que às vezes você não tenha tido uma presença paterna em quem você possa se espelhar, ou então assim, aquela presença paterna de filme americano que a gente vê, mas Jesus é o meu pai, e eu digo que ele cuidou de mim sempre, até nos mínimos detalhes. Ele me deu tudo que eu precisava, sempre que eu queria algo, eu descobri que Jesus, que Deus era um pai que eu podia pedir as coisas, um pai que não ia me negar se fosse da vontade dele, sabe? Eu cheguei no hype há 3 anos, vim de uma condição, vamos dizer que complicada. Eu era muito fechado, não me abria muitas amizades, só tinha poucos amigos, não falava com muitas pessoas, até que a amiga da minha irmã apresentou o hype pra gente, chamou pra gente ir, Maximiza. Já vi que era um lugar mais diferente do que eu estava acostumado, eu já era de igreja, mas a igreja que eu participava, eu já não sentia que era pra mim, não fazia sentido eu ficar lá. Até que no hype eu senti isso diferente. Pessoas que me acolheram, chegaram em mim conversando, querendo fazer amizade, coisa que nunca tinha acontecido antes. E eu comecei a me soltar cada vez mais. Desses tempos pra cá, comecei a entrar no Servicion, a Kathleen, na época, me convidou, fiz parte do Servicion, participando. Hoje em dia estou servindo, estou liderando o Servicion, graças a Deus. Estou melhorando a minha comunicação, minhas amizades, sempre ser alguém melhor, porque o hype está me ajudando muito. Agradeço muito a Deus por ter o hype na minha vida, agradeço a Thalitinha, ao Ezequias, por tudo que já fizeram por mim, me fizeram ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa que não era muito boa de fala, muito boa de amizades, comunicação. Hoje em dia eu consigo ser essa pessoa muito melhor, consigo fazer amizades, consigo juntar pessoas para perto de mim, pessoas que têm a mesma condição que eu, que não são boas de amizades, eu consigo, graças a Deus, trazê-las para perto de mim, dessa maneira. Porque o hype é celeiro. Através do hype vão sair pessoas que lá fora ficarão conhecidas, porque conheceram Deus de perto. A partir dali foi muito fantástico, porque eu comecei a sentir uma presença muito forte dentro do meu quarto. E eu não sentia algo assim. Né? O hype é amor, o hype é abraçar, o hype é curar as suas feridas e curar por comunhão. É o tempo de mesa cura muito, porque eu vivi isso. O que impactou em mim foi um sentido de comunhão, porque eu era a pessoa mais constrangida, mais tímida que eu já vi por aí, e eu não tinha ninguém de me apoiar, ninguém que tinha esse coração aberto para poder ensinar. Mas Deus preencheu um amor que durante quase 7 anos da minha vida, com o falecimento da minha mãe, eu senti. E eu acredito muito que Deus tem algo muito grande pro hype. E que o que eu vivi no hype nesses quase 1 ano e meio tem sido muito sobrenatural na minha vida. Eu cheguei no hype faz 2 anos e o primeiro movimento em si que mais tocou
foi no GC e foi transformada a minha casa a partir daí. Já estava começando a ser transformada, porque a gente passou por vários perrengues com outras igrejas, mas quando eu entrei no Hype foi algo muito incrível, algo que me transformou muito. Eu passei por algo muito difícil. No início do Hype, eu queria muito estar ali no meio, ser usada, servir, mas algo me proibia sentir isso, conseguir estar ali. Mas a partir de agosto, alguém muito especial, a Laura e o Matheus, chegou e me conversou comigo. E a partir daí eu comecei a servir no retiro, e algo transformou a minha vida. A partir dali foi muito fantástico, porque eu comecei a sentir uma presença muito forte dentro do meu quarto, na minha presença. E eu não sentia algo assim. Eu fui transformada. E a Thalys me proporcionou algo incrível. E ela conversou comigo, conversou com os meus pais, e aí eu tive a oportunidade de me tornar líder. E depois de um período, mudou muito a minha casa e está transformando. E cada vez mais vendo o que Deus está fazendo em várias pessoas, o que Deus está fazendo comigo, na minha casa. Deus mudou, me transformou, mudou a minha vida, porque eu fui ensinada, meus pais me ensinaram a servir pessoas, e ver que o Hype serve pessoas e modificam vidas da forma que acontece, é algo lindo. Eu agradeço o Parker, a Thalita, o Zeke, a Lohana, o Gabs e a Gabi por estarem com a gente. Eu cheguei após a primeira conferência do Hype, justamente quando os adolescentes começaram a pregar. E eu estava numa situação da minha vida muito deplorável. Então eu não tinha um bom relacionamento com meu pai. E até hoje eu lembro pela primeira vez que eu fui no culto, em que eu senti o poder de Deus. E quando eu abri meu olho, depois do apelo, eu via uma galera ao redor de mim. E a partir daquilo mudou minha vida. Muitos me chamaram de louco no começo, porque eu vivia uma rotina de festas, de sair muito, onde eu não gostava e voltava vazio. Mas Deus preencheu um amor que durante quase 7 anos da minha vida, com o falecimento da minha mãe, eu senti. Então eu acho que, e eu acredito muito, que Deus tem algo muito grande pro Hype. E que o que eu vivi no Hype nesses quase 1 ano e meio tem sido muito sobrenatural na minha vida. E eu acredito que futuramente, para esse ano, o Hype nunca vai permanecer só no Brasil, mas ficará conhecido pelas nações. E o Hype vai colher um dos maiores frutos que essa geração um dia vai ver. O Senhor fez um dia meus olhos abrirem para o amor de pessoas. Então hoje, como líder, um dos líderes do Hype Mission, eu aprendi realmente a amar e espalhar a palavra de Deus. É algo que a gente faz e é o que é um mandato que o Senhor colocou no nosso coração. Eu cheguei no Hype há uns 3 anos, foi no primeiro Awake. Eu era de outra cidade, aí eu conheci o Hype na primeira vez que a gente foi no culto e divulgou lá sobre o Hype. E eu fiquei assim, uau, o que será isso e tudo? Porque eu vim de uma cidade muito pequena e lá eu cresci muito com a minha ideia sobre o cristianismo, sobre o evangelho, muito moldada e fixada naquilo que eu conhecia. E quando eu cheguei lá na Family foi um choque muito grande. E quando eu cheguei no Hype foi um choque muito maior. Porque lá foi um lugar que eu conheci adolescentes que estavam querendo mesmo do Senhor. Não era uma coisa tipo assim, eu fui no culto, mas quando saí voltou a mesma coisa, não. No Awake, quando eu fui, foi uma virada de chave muito grande. Porque lá no Awake eu encontrei um Deus de perto. Lá no Awake eu vi um Senhor que eu conseguia me conversar com ele, porque afinal ele era meu pai. Ele é o meu pai. E foi uma coisa muito linda que o Senhor fez. Porque desde então, o meu relacionamento com o Senhor, a minha vida com o Senhor mudou de forma extremamente linda. Sabe? O Hype, ele é um celeiro tão grande que desde o primeiro momento que eu vi, o Senhor me incomodou muito sobre isso. O Hype é celeiro. Através do Hype vão sair pessoas que impactarão as quatro esferas dessa sociedade. Encontrarão pessoas que impactarão escolas, faculdades, universidades, famílias, cidades. Porque o Hype é celeiro. Porque conheceram um Deus que todos nós conhecemos. Um Deus que é pai, um Deus que ama, um Deus que cuida.
E um Deus que tem muito mais para ofertar. Desde que eu entrei no Hype, eu lembro que meu primeiro ministério sempre quis que fosse a dança. A minha primeira oração quando eu cheguei foi: ai, Senhor, que o Senhor me coloque na dança. E olha o que o Senhor fez. O Senhor me deu muito mais do que eu posso imaginar. Porque eu lembro que quando tinha a oração dos servos, eu ficava assim, nossa, eu queria tanto estar ali. Mas hoje eu vejo que as promessas do Senhor, as promessas e a palavra do Senhor, ela é eterna. E ela se cumpre. E eu conheci isso, eu vivi isso. E hoje eu vivo isso. Hoje nós vivemos a unidade do Senhor. Hoje eu vivo a unidade com líderes, com servos. Hoje eu vivo a unidade porque o Hype é um. É tempo de hype. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que o Senhor colocou o hype nessa nação. O Brasil vai vivenciar uma onda de arrependimento, uma onda de avivamento. Adolescentes impactaram essa nação como ninguém nunca impactou. Porque o hype é celeiro. Hype é unidade. Eu tô no Hype desde o começo e eu tenho uma história que começa antes. Eu morei fora por muito tempo e eu tive várias transições de lugar onde eu morava. E aí isso foi um pouco difícil para eu poder me colocar num grupo, me colocar em uma região onde eu sinto conforto. O único lugar que eu tinha um conforto era na minha família, mas faltava era comunhão em igreja, escola e amigos ao redor. Chegando em Goiânia, meu pai desenvolveu, chamou o Zeca e a Thalita, e com isso o Hype gerou. E a primeira coisa que a Thalita falou pra mim, quando eu cheguei no Hype, ela falou assim: pega essa câmera e faz qualquer coisa. O que impactou em mim foi um sentido de comunhão, porque eu era a pessoa mais constrangida, mais tímida que já vi por aí. Eu lembro que nos cultos eu ia por conta do rolê, mas chegou um momento que eu vi a comunhão, eu vi a amizade, eu vi as pessoas querendo me enturmar, e isso me tocou muito porque eu não tinha ninguém de me apoiar, ninguém para poder aprender. Na primeira conferência que eu realmente senti o amor do Hype. Se você não quiser pertencer, aí isso não é o que a gente pode ajudar. Mas se você quer se sentir pertencer, se você quer chegar, ficar mais próximo, você está sempre convidado. Tudo que eu vivi dentro do Hype não vai ser só transbordado no Hype. Eu vejo que eu vou sair daqui transformado mesmo. Eu sei que algo a mais tem dentro e fora do Hype. O Hype me ajudou a levantar algo dentro de mim, que Deus queria fazer. Que Deus colocou no coração do meu pai, da minha mãe, da Thalita e do Zequias. Que eles viram algo dentro de mim e que Deus me ajudou a levantar sobre isso. Eu cheguei no Hype em 2023, durante a primeira conferência, mas eu não fui na conferência toda, eu cheguei no terceiro dia, a convite de um amigo. Antes de ir pra conferência, eu tive uma experiência já com outra igreja. Durante meus 16 anos, na época, frequentei uma única igreja, então eu tive exemplo só de uma liderança, nunca tive contato com nada que ultrapassasse aquilo que eu vivi naquele lugar. Eu cheguei de coração fechado, até mesmo na conferência, então eu não pude experimentar realmente o Hype porque antes disso, em ter uma conversa com um amigo meu, ele falou algumas coisas muito ruins do Hype, das pessoas que frequentavam, que não eram pessoas que agregavam, que julgavam muito, enfim. Então, eu cheguei no Hype de coração fechado por causa disso. Então, eu fui no terceiro dia de conferência, em maio, e voltei aí em julho, porque a minha irmã tava pegando meu pé, que eu tinha que ir com ela no culto. Aí eu fui. Inclusive foi na 153, acho que um dos primeiros cultos na 153. Eu não esperava viver o que eu vivi lá dentro. Então foi uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, assim, drástica. Assim, eu saí do Awake outra pessoa. A Giovana de 2023, antes do Awake, não é a mesma Giovana de hoje. Isso, assim, eu falo com clareza. Antes do Hype, eu tinha um exemplo de liderança muito julgadora mesmo, assim, de apontar o dedo nos seus erros mesmo. Quando eu comecei a frequentar de fato o Hype, que eu vi que eu tava sendo muito acolhida e muito bem acolhida, eu percebi que lá era meu lugar. Eu lembro que a Laura, ela foi a primeira pessoa que eu tive contato direto de dentro do Hype mesmo, assim, de pegar no pé, vamos no culto, você tem que ir, vamos comigo, senta do meu lado, fica comigo. A primeira experiência que eu tive no Hype foi essa de agregar. E aí eu vi que não era o que eu tava pensando.
Eu comecei servindo no Creative, que é onde eu tô até hoje, na liderança do Creative, né? O hype é amor, o hype é abraçar, o hype é curar as suas feridas e curar por comunhão. O tempo de mesa cura, e cura muito, porque eu vivi isso. O tempo de mesa, a comunhão, o chegar e perguntar se tá tudo bem, isso cura. Eu posso dizer que o hype, hoje em dia, é a minha casa, porque eu me encontrei lá. Eu sou eternamente grata a Thalita, ao Ezequias, ao Gabi, a Gabi, ao Parker, a Lohana, por terem me acolhido, e a todos os líderes também de dentro, por terem me acolhido tão bem, que eu nunca pensei que eu fosse encontrar um lar, uma casa fora da minha casa, e eu já tenho uma família. Ainda muito o que construir, porque o hype é isso, o hype é amor, o hype é comunhão, e eu espero muito que todo mundo um dia possa viver e possa construir o que eu construí dentro do hype. E com certeza o hype é um lugar onde transforma a vida, porque a minha sim foi transformada, não só a minha, mas da minha família também. Não, eu vou chorar. E eu lembro que no começo, cara, era tipo algo assim, você chegava lá, tinha um violãozinho e um carrão, muitas das vezes o violão que desafinava no meio do louvor e essas coisas assim. Eu fui tão bem recebido, vieram com um sorriso de ponta a ponta, não sei o que, sejam bem-vindos e tal. Rapaz, eu vou ficar aqui, ó. Eu vi pessoas que estavam literalmente lá pra me acolher, pra ficar comigo, pra tipo... não só chegar e falar, você conhece Jesus, quer aceitar Jesus, mas não, para ter uma caminhada comigo. Então o hype é uma família. Gente, depois que eu comecei a ir, a transformação de vida que foi pra mim foi... não consigo nem explicar. Foi um divisor de águas. Tive muitos aprendizados e que eu virei e falei assim, não tem como ficar sem a presença que eu sinto através dele, sabe? Olhar para tudo que Deus fez nessa jornada, né, nessa caminhada, é muito lindo, é muito gratificante. Que Ele era o meu lugar, que o Senhor, né, tinha tocado no meu coração para eu estar ali. Bom, eu cheguei no hype, né, me lembro como se fosse ontem, era na época da Maximiza, né, ainda, há 3 anos atrás. Eu me lembro pra mim que foi bem complicado, né? Até porque foi no momento em que eu cheguei aqui em Goiânia. Aí eu pensei, vamos lá, né? Pra gente ver como é que vai ser. Porque a gente tava procurando uma igreja pra frequentar aqui em Goiânia, né? Eu descobri a existência do hype lá na Family. Aí minha mãe perguntou, meu filho, você vai querer ir? Eu falei, mãe, não sei, né? Porque se na cidade antiga que eu morava, os jovens mal olhavam na cara um do outro, como é que vai ser aqui? Mas eu pensei, vamos lá, né? Vamos ver, né? Me lembro como se fosse ontem. Eu fui tão bem recebido, né? A primeira impressão é sempre que fica, né? Como diz o ditado. Não, é um fato curioso que no primeiro culto que eu fui, né? No próximo sábado ia ter um retiro, que era o primeiro retiro do hype. E eu tava doidinho pra ir no retiro. Aí a Thalitinha falou assim, vamos sortear 2 ingressos pro retiro. Não, eu me lembro que nesse dia foi eu, meu irmão e uma amiga minha. Eu queria muito ir pro retiro, meu irmão não queria. E a amiga minha também, ela queria ir. Aí na hora de ganhar lá os ingressos, quem é que ganha os ingressos? O meu irmão e a minha amiga. Eu que queria ir no ganhou o ingresso. Eu tô no hype desde o início do primeiro culto que o pastor Mark chegou e apresentou Thalita e Ezequias. E eu lembro que no começo, cara, era tipo algo assim... Você chegava lá, tinha um violãozinho e um carrão, muitas das vezes o violão que desafinava no meio do louvor e essas coisas assim... E ver onde a gente chegou hoje é algo, tipo, extremamente louco de se imaginar. Principalmente pra mim, que tô lá desde que era mato, né? Pode-se dizer assim. E quando eu chego hoje e vejo, né? Por exemplo, quando eu não tô servindo numa escala e eu vou lá e vejo como que tá o louvor, assim, é algo que às vezes chega até emociona. E o hype, não só em si a questão da estrutura, mas transformou muito a minha vida devocional, minha vida com Deus. Antes eu tinha a proximidade, a questão de fazer devocional e tal, mas quando eu cheguei e peguei a liderança do louvor, pode-se dizer que eu sou a primeira líder de louvor e até hoje estou aqui. Então quando eu peguei essa responsabilidade, mudou muito a minha mente, porque, tipo assim, cara, agora eu não tenho mais que fazer devocional só pra me aproximar de Deus, claro, um dos maiores motivos. Mas também porque eu não posso chegar e falar para os meninos do louvor, por exemplo, cara, vocês têm que fazer isso, porque se vocês não fizerem,
não vai acontecer, porque a gente está lá para levar adoração para Deus e conduzir as pessoas, mas também eu chego e faço meu devocional com o intuito de dar exemplo para as pessoas. Porque, tipo assim, se eu chegar e falar, gente, façam um devocional e o que vocês fizerem no devocional de vocês vai ser o que Deus vai falar com vocês, vai ministrar no coração das pessoas. Se eu não fizer isso, tanto que deu, posso dizer, um glow up na minha vida, quando eu entrei pro Hype, aceitei a liderança do louvor. Então eu queria agradecer ao Hype e a Thalita e Ezequias por terem confiado em mim, a liderança do louvor, que sei que não é um ministério fácil, principalmente porque é o início de um culto. Então quando a gente pega o louvor assim, a gente está começando a trazer a atmosfera do céu para dentro do culto. Então eu queria agradecer muito a eles por essa responsabilidade. Quando a gente começou a crescer, né, dentro do Hype, porque tanto nós quanto eles tinham o objetivo de crescer dentro do Hype, não demorou muito pra gente começar a servir também, né? Vim conhecendo vários amigos. Nossa, eu me aproximei da Thalitinha, do Zeca. E um fato curioso, tava eu e um amigo meu vendo de longe o grupo do Team Leader conversando. Eu falei, mano, nós vai ter que chegar até eles. Porque nós que éramos os interessados, nós que queria fazer parte daquilo dali. Então era nós que tinha que ir atrás deles. Não, engraçado, a primeira vez quando eu vi a Thalitinha, quem é a líder? Do nada aquela baixinha com o cabelo azul, mano, dá pra quem tá aquela que é a líder, cara. A primeira vez que eu vi a Thalitinha foi no negócio do check-in da igreja, onde apresentou os pastores. Aí eu, rapaz, tem uma criança lá em cima, mãe. Aí minha mãe, meu filho, que é dali a líder do Hype. Eu, meu Deus, é ela mesmo? Eu fui ver a Thalitinha na época. Bom, então o Hype, né? Eu tive uma mudança ali, né? Nesse período de 3 anos ali pra melhor, foi graças ao Hype, né? Graças ao Zeca, a Thalita. Cara, o que eles fizeram por mim, eu não tenho nem como eu retribuir, né? O que eles fizeram por mim ali, o jeito que eles abraçaram, né? Que eles me abraçaram e tal. Eu sou de verdade muito grato ao Zeca e a Thalita, né, por tudo que eles têm feito por mim e até hoje continuam fazendo, né? Então, o Hype me fez uma pessoa melhor. Eu pude ter um ministério, né, onde foi ali um desafio, porque a gente teve as nossas conferências, né? E tipo, a Thalita do nada, ela pega e manda uma mensagem pra mim, sabe? Você vai ser o produtor da conferência. Eu, meu Deus, como assim? Cara, o que um produtor faz? Aí eu fui pesquisar e tal, aí produtor de casamento, produtor disso, daquilo outro. Ai meu Deus, é pra igreja, então com certeza é algo diferente e tal. Mas aí com a ajuda dela, né, eu pude me desenvolver, né, no ministério e a crescer dentro desse ministério. E graças a ser produtor do Hype, hoje em dia eu posso ser produtor da Family e produzir os cultos oficiais da Family. É isso, né? O Hype só tem a crescer. E assim como o Hype fez comigo, ele também vai fazer com várias outras pessoas. E é o Hype para as nações, né? Eu vi pessoas que estavam literalmente lá pra me acolher, pra ficar comigo, pra, tipo, não só chegar e falar, você conhece Jesus, quer aceitar Jesus, mas não, pra ter uma caminhada comigo. Então o Hype é uma família, porque desde quando eu conheci o Hype, desde o primeiro Awake, sempre tem um líder, sempre tem uma pessoa para ajudar, para estar com a gente nos momentos mais difíceis. O Hype transformou minha vida de uma forma sobrenatural. Eu acho que no primeiro Awake, né, que eu posso dizer, foi onde foi uma virada de chave na minha vida. Antes eu tava... eu acho que eu nem queria ir. Eu lembro que eu tava totalmente dispersa, de Jesus dispersa, do que realmente eu queria. E no primeiro Awake eu conheci verdadeiramente Jesus. Fui batizada no Espírito Santo no primeiro Awake e desde então nunca mais saí do Hype, porque todo sábado é uma transformação nova, todo sábado é uma promessa nova e todo sábado a gente sente a presença do Espírito Santo palpável todo sábado. Uma coisa que transformou minha vida também foi o ministério que eu sirvo, que é a intercessão, que foi um ministério que Deus colocou no meu coração desde sempre, que Ele sempre falou que eu iria enxugar as lágrimas das pessoas, que eu sempre iria orar por pessoas, mas principalmente orar no secreto. Então, a intercessão trouxe para mim muita intimidade com o Espírito Santo. E essa é a palavra que eu mais tenho, assim, que é relacionamento com o Espírito Santo. Intimidade. E agradecer.
a todo mundo, os líderes, todos, os servos, todo mundo. Que nem eu falei, o Hype é uma família, que não importa o que você esteja passando, qualquer pessoa que você chegar no culto, ela vai estar lá para te ajudar e vai querer te ajudar, vai perguntar o que está acontecendo e vai orar por você. Bom, gente, eu cheguei no Hype desde o primeiro culto da Maximiza. Então foi assim um momento muito especial, onde eu me conectei de verdade com as pessoas ali. E eu gostei muito do ministério. Falei, gente, esse aqui é o meu lugar. E aí, graças a Deus, né? E graças também à minha líder, né, Thalita, e meu líder também, Girardi, eles me ajudaram e me deram um ministério que é a intercessão. Eu lidero esse ministério já vai fazer praticamente 2 anos e alguns meses. E é muito importante para mim. Foi um momento muito marcante na minha vida e onde eu pude crescer espiritualmente e viver coisas extraordinárias, liderando também a minha equipe. E o momento que mais me marcou é bem difícil porque foram vários, né? Mas deixa eu ver, foi a primeira conferência. Eu acho que foi uma experiência muito única vivenciar um mover tão sobrenatural de Deus ali, e a gente, né, que preparou, a gente se entregou de verdade ao Senhor e o Senhor fez em dobro, né? E olhar para tudo que Deus fez nessa jornada, né, nessa caminhada, é muito lindo, é muito gratificante. Foi muito, muito especial e eu agradeço muito a Deus por ter uma oportunidade tão incrível de participar e viver isso com Ele e também com várias pessoas maravilhosas e cheias de Deus. Não tá gravando. Sim, senhora. Eu já vi muitas vidas sendo transformadas ali. Pessoas que eu vi de perto, algumas que eu via de longe, nunca nem bate papo, sabe? E no Connect, então, sempre vejo pessoas chegando, mandando mensagem pra mim, falando assim, Gabizinha, nossa, eu fui no culto hoje e, caraca, foi transformador pra mim. Eu vi assim, amém, né? E sempre uma mensagem diferente das pessoas falando, nossa, hoje o culto transforma minha vida. A primeira que veio no meu coração é quando eu vim pro Hype de verdade. Que eu era aquela frequentadora de culto, que só vinha assim e depois ia viver o resto lá na semana, sabe? Mas quando eu tive o encontro, eu conheci umas meninas e elas ali me acolheram e me apresentaram a Cristo. Eu falei assim, uau, uma amizade que me apresenta a Cristo? E eu fui ser essa amizade. E eu falei assim, nossa, Senhor, o Senhor transformou tudo em mim para que as amizades que me trouxeram a Ti, eu fosse uma delas hoje em dia. Eu falei assim, nossa. Que eu vejo muita entrega em cada adolescente ali, a cada adolescente que serve, que lidera. Eu vejo muita entrega e mais pra frente eu vejo uma colheita enorme. Vejo gente vindo, gente saindo, mas cada semente, cada um que ele tá distribuindo, eu sei que vai ter uma colheita no futuro. Então eu vejo mais uma colheita, sim. O último dia da conferência de 2000 a primeira, eu acho, foi uma pregação sobre o batismo com o Espírito Santo. Que, gente, eu não consigo explicar. Eu saí da igreja com a cara assim, ó, encharcada, toda vermelha, inchada. E eu falei assim, meu Deus, eu quero mais disso. Eu quero que outras pessoas conheçam isso que eu tô vivendo aqui também. Porque loucura, loucura. Eu quero mais. Eu me lembro que eu tinha recebido um convite para ir pro Hype. Comecei a frequentar os cultos. Um dos momentos que mais ficou marcado na minha vida foi quando a Thalita me chamou para conversar. Ela falou assim, então, a gente quer investir em você. Só que eu sei o que a Laura por fora, o que ela transmite, mas o que a Laura por dentro transmite. E eu me lembro que ela começou a conversar comigo e eu tava com muitos problemas familiares dentro da minha casa. E foi um dos motivos de eu ter falado sim pro Hype. Foi quando ela olhou pra mim e falou assim, eu sei que na sua casa é difícil, mas nós somos a sua casa, nós somos a sua família. E ali eu já desenvolvi uma confiança muito grande, não só pelos meus pastores, Thalita e pelo Ezequias, mas no Hype também. E eu nunca tinha recebido esse tratamento em toda a minha vida. Então eu falei, aqui é um lugar onde eu quero fazer parte desse projeto, eu quero estar junto nesse projeto. E foi passando alguns meses, eu entrei para a liderança, eu sou líder do Creative e isso tem me ajudado tanto, não só lá, mas às vezes a gente pensa que a gente só está entregando, mas o que a gente recebe é muito maior também. O que mais me pega é sobre cuidar de pessoas. E uma coisa que eu fico muito feliz, que eu vejo no Hype, é que para você cuidar de alguém não precisa ter idade.
Ali tem adolescentes que aconselham adolescentes, tem adolescentes que amam adolescentes, tem adolescentes que, tudo bem com você? Ele faz uma ligação, conversa. E foi uma coisa que eu recebi, que eu vi que eu tenho uma facilidade nisso, que mais me toca até hoje. De eu estar podendo amando, servindo e restaurando pessoas. E com certeza o Hype é um lugar onde transforma a vida. Porque a minha, sim, foi transformada. Não só a minha, mas da minha família também. Não, eu vou chorar. Um momento, peraí. Ai, então... Ai, eu sabia que eu ia chorar. Na minha família, na minha casa, eu fui a primeira pessoa a ter uma experiência com Deus. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, uma das conversas que eu tive com a Thalita, ela olhou pra mim e falou assim: você ainda vai ser luz na sua casa? E eu sempre fiquei em oração. Eu passei mais de 2 anos e a gente vai fazer 3. E no final do ano de 2024, meus irmãos aceitou Jesus. Minha mãe também, ela tá frequentando o Hype. E ela sempre fala pra mim: nossa, minha filha, que felicidade de ver esse apoio da Thalita, do Ezequias. Que felicidade de ver que eles te acolhem. Então, eu quero muito que as pessoas olhem o Hype como eu olho, que vai muito além do que uma pessoa ali, vai em gerações, vai em famílias, e ver que o Senhor está levantando adolescentes, pessoas da nossa idade, para estar alcançando-os dentro de casa, principalmente, é muito lindo. Eu quero agradecer tantos, não a Thalita, o Ezequias, o Parker, a Lohana, a Gabi, o Gabs, mas agradecer logicamente primeiro a Deus, porque é um projeto que salva vidas, salvou a minha, salvou da minha família e vai salvar muito mais. Olha pra lá. Hã? Pra cá? Eu acredito que todo desafio de todo pastor de adolescente é entender a geração e o tempo a qual ele está liderando e pastoreando. Nós lideramos o Hype, quando o pastor Mark nos chamou, nós tínhamos uma dificuldade, que são adolescentes pós-pandemia. Então, eram pré-adolescentes que hoje, foram 2 anos de pandemia. Então, ele ficou trancado em casa, na frente de um computador, de um celular, com o pai trabalhando em home office, a mãe sem escola, e de repente a pandemia acabou e ele se vê a primeira vez tendo que ir para a igreja. Talitinha já vai gravar, né? Vou gravar aqui, né, Zuz? Porque... Deixa eu limpar minha câmera. Vou fingir que eu sou blogueira. Meu sonho. Ai, Zuca, tu vai me colocar cada careta. Fala, Hype, nós estamos, eu acho que na penúltima sessão, e sou eu que vou fazer o louvor. Meu Deus, o que vai acontecer? Fica ligado, aumente suas expectativas, que vai ser 500 graus de puro fogo santo e poder. Tchau, obrigado, já vai começar e vem. Chegou assim pra gente de uma maneira muito complicada de se tratar, porque é uma geração que teve acesso muito rápido à internet e quase 2 anos trancados, sem poder sair, sem poder ter contato com um amigo. Então, imagina só o que de conteúdo ele deve ter consumido, o que ele deve ter escutado de discussões familiar. Nós precisamos entender, para a gente ter sucesso no ministério de adolescente, no pastoreio de adolescente, é entender que as emoções de um adolescente, ela é igual a montanha-russa. Então, um dia ela está feliz, outro dia ela já não quer mais viver. De manhã ela ama seu pai, à noite, meu pai não entende os meus sonhos, minha mãe não quer que eu saia, minha mãe não quer que eu namore, então eu não quero mais saber, eu não vejo a hora de fazer 18 anos e ter a minha vida. Se o líder não suprir aquela expectativa, o líder já não é mais sua inspiração, o líder já não faz mais sentido para ele estar ali. E são esses desafios que a gente tem que entender. A gente tem que entender a cabeça de um adolescente. Isso requer um desafio, isso requer tempo. Quando a gente chegou no Hype, éramos 15 pessoas e eram 15 adolescentes completamente disfuncionais que precisavam entrar na rota, na cultura do céu, no alinhamento de Deus, do que Deus queria, do que Deus quer para eles. Então, para nós foi um desafio muito complicado,
Mas quando a gente vê o resultado, a gente entende que nós chegamos na vontade de Deus. Quando a gente vê um adolescente transformado, quando a gente vê um adolescente que conseguiu entender o propósito para sua vida, aí todo aquele cansaço, todo aquele estresse, ele passa, porque a gente consegue ver o resultado daquilo que Deus entregou para nós e que nós entregamos para eles. Amém. Os adolescentes sempre fizeram parte do projeto de Deus para a minha vida. Por eu ter filhos adolescentes e me preocupar com eles. Pós-pandemia, o que eu percebi é que muitos adolescentes desconectados, perdidos, alguns que eram criança 2 anos depois eram adolescentes e não sabiam como se comunicar, se integrar, e a pandemia gerou essa cisão aí. A Family começou em 2021, final de fevereiro, e eu fiz várias tentativas para tentar agregar os adolescentes. E durante esse ano eu tive algumas dificuldades. Alguns casais tentaram ajudar, outras pessoas também, mas parece que era em vão todo o esforço nosso. Mas no meu coração, Deus já havia derramado algo muito especial com relação a esse projeto. Então, quando foi em 2022, quando a igreja completou 1 ano, nasceu o Hype. Talvez o maior desafio que a igreja na época tinha eram os nossos filhos, os adolescentes. Mas o Ezequias e a Thalita, que até então eu conhecia de longe, não tinha muita intimidade com eles, e fui procurar referência a respeito deles, e eu entendi como uma resposta de oração. E aí a gente começou numa sala, eu tive na primeira reunião, na segunda e outras, sabe, um grupo tão pequeno assim, parece que a gente não imaginava onde nós chegaríamos com esse projeto tão maravilhoso. Porque você não nasceu para isso, você nasceu para a glória de Deus. Amém? Então eu tenho mais um recado para vocês, porque para quem não me conhece, tem um déficit de atenção, então estou tentando lembrar tudo. Não. A ideia do nome Hype, acho que tem a ver com aquilo que tá em voga, tá evidente, sabe? Acho que o desejo nosso era de fazer com que essa galera crescesse, chegasse a algum lugar e tivesse, quem sabe, a mesma experiência que eu tive na minha adolescência, que o Zé, que a Thalita tiveram e outros tiveram. Sabe, eu fico olhando hoje pro Hype e vendo os testemunhos, né, dos pais e dos meninos. Deus superou nossas expectativas. Eu acho que nós chegamos muito mais alto do que a gente conseguia ou tentou imaginar. Nós não fomos intencionais em algumas coisas, mas Deus foi. O que Deus derramou no meu coração a respeito dos adolescentes, que a gente chama hoje de Hype, demorou aí quase 2 anos para se consolidar, para você ver o quanto foi desafiador. E aí você vê um projeto relevante, com muitos adolescentes,
gerando transformação neles e nos pais. O impacto que o Espírito Santo tem gerado na vida deles está transbordando na família. Isso é simples, é palpável, é fácil de você ver isso. Mas foram 2 anos de muito trabalho. O primeiro ano sem êxito, o segundo ano com os meninos, com a Thalita e o Ezequias na frente, já foi diferente, já foi mais um ano de semeadura, né? Então as pessoas olham e dizem, poxa, que projeto relevante, né? Quantos adolescentes, eles fazem 12 horas de adoração, então não é do nada. Pode até ter sido assim, de repente, meu Deus, olha quanta gente frutificou, multiplicou e tal, mas houve uma semeadura com muita lágrima, com muita oração, com muito esforço, e eu louvo a Deus pelo que eu vejo hoje. Eu sou um pastor realizado por ter no Projeto Family o Projeto Hype, que é uma realidade para nós e é referência não só para a nossa cidade, mas para o nosso país. O Brasil ainda vai ouvir falar deste projeto que nasceu no coração de Deus, que foi derramado no meu e foi aceito como um desafio para o Zeca e a Thalita. E hoje somos milhares, aliás, somos centenas, e eu sei que tornaremos milhares, para a glória de Deus. Começa a falar ou vocês vão perguntar? Bom, eu acho que nem foi eu que disse sim pro hype, né? Mas o hype que disse sim pra mim. Não só pra mim, mas como pra toda uma geração, né? Deus, ele deseja fazer algo no Brasil, na nossa geração. Vai, Marina, bate. Marina. Foi maravilhoso. Vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu não tive nem a chance de conhecer vocês direito. Tá bom? Mas antes de você dar uma glória a Deus bem forte, amém? E o hype, ele nasceu como uma resposta para isso. Como uma resposta para uma geração sedenta em viver algo de fato sobrenatural, a de fato ser essa resposta que o mundo precisa. Eu acho que o hype, mais que um ministério de jovens de uma igreja, o hype tem se tornado um lugar onde tem capacitado avivalistas, capacitado pessoas que vão ser reformadores de uma geração, que vão de fato fazer com que a palavra de Deus seja cumprida ali. O Joel fala que os velhos sonharão, né, e os jovens terão visões. Eu acho que Deus, ele tem dado uma visão para essa geração, uma visão daquilo que Ele quer fazer, daquilo que Deus quer fazer através de nós. Eu acho que isso é muito visível hoje em todas as reuniões. Eu me chamo Lohana, eu sou líder do Hype junto com a Gabi, o Gabs, a Thalita, o Zeke e o Parker. Também lidero o Hype Mission. E eu conheci o Hype através dos anúncios da Family mesmo, mas realmente entrei para o Hype por um direcionamento do Senhor. O Senhor me deu uma palavra para eu ir para lá, então eu entendo que a minha temporada lá, ela permanece de igual modo, é um local que eu realmente vejo o Senhor e que eu sei que o Senhor está porque Ele me pediu para permanecer ali. Naquela época era se tornar um discípulo. Por quê? Se eu me tornasse discípulo, eu era orgulho dos meus pais. Estaria chamando. Filha, vem, segue, porque Ele vai te curar. Ele nos perdoa, é Ele que nos transforma e é Ele que vai te levar às nações. Em todos os sentidos, tanto em questão de transformação de vida de adolescentes que entraram de uma forma e hoje eu vejo claramente que cresceram no Senhor, estão fortificados neles. Também para a área de milagres, se a gente for olhar, quantas curas que até hoje, só de eu lembrar, eu fico, meu Deus,
eu me emociono com aquilo, sabe? Número de salvações que Jesus foi, enfim, eu tenho muito testemunho, então eu não consigo pensar em um só. Todos me marcaram muito, mas acredito que um específico, voltado para a cura, né, me marcou bastante, que foi a questão de uma menina que ela nasceu com um problema na vista e ela não enxergava de um lado do olho e ela foi completamente curada. Então isso me marcou muito. Algo que me marcou de uma forma pessoal foi de um menino que foi algo tão simples, muito simples assim, mas aquilo me marcou muito. Assim, para mim foi claramente Jesus falando assim, eu me preocupo com os detalhes. Teve a conferência do Hype, né? E aí, enfim, eu tava ministrando, a gente teve um momento de oração ali com todo mundo junto. E teve uma criança, ele era novo até, foi na época da conferência. Ele era mais novo, eu acho que ele deveria ter uns 13. E aí nós fomos orar por ele tinha um problema no joelho. E eu me lembro que depois que ele viu que ele estava curado, ele simplesmente se ajoelhou no chão, e eu estava abaixada. E aí ele meio que me abraçou, chorando muito, muito. Aí ele olhou pra mim e falava assim, eu jogo futebol e eu não ia mais poder jogar por causa do meu joelho. E ele coloca a mão na cara e ele começa a chorar muito. E aí Jesus falou algumas coisas pra ele, sabe, em relação a ele se preocupar com esses detalhes e ele ser um pai que zela em todos os sentidos. Então isso me marcou muito porque eu vi muita sinceridade ali do menino de... Isso era algo tão, assim, um sonho meu, que, poxa, Jesus se preocupou em curar o meu joelho. Isso me marcou muito. Vocês se levantarão como pessoas posicionadas, como pessoas que entendem, como adolescentes que entendem. Vocês não vão viver a missão de vocês amanhã. A missão de vocês é para ser vivida hoje. O propósito de Deus vai ser revelado a vocês hoje. Não é só sentir alegria, mas é ter responsabilidade. E o senhorio de Jesus vai ser o ponto central sobre o coração de vocês. Toda decisão de vocês será uma decisão pautada no Jesus vai ser adorado. Jesus vai ser adorado. Se não for para a glória de Jesus, você não vai fazer. Se não for para a glória de Jesus, você não vai fazer. Eu acredito que liderar o Hype na 85 tem sido uma experiência muito boa, porque diariamente a gente enxerga adolescentes que estão caminhando para uma vida adulta, que estão caminhando para construir a sua vida em Cristo. E eu acho que poder plantar uma semente ou ajudar a colocar um tijolo nessa grande construção acaba sendo algo muito magnífico. Então você vê os adolescentes construindo uma vida de oração, você vê eles servindo na igreja, alguns começando até a empreender com aquilo que eles começaram a servir na igreja. E isso é muito lindo, ver que o evangelho ele não se limita a 4 paredes da igreja, mas que a proposta principal dele é que você construa a sua vida baseada na palavra de Deus, mas para fora, para que o mundo todo veja as boas obras, né? Tanto que Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Então eu acho que ter essa experiência de estar junto com os adolescentes, numa posição de liderança, mas estar junto com eles, fazendo esse trabalho e potencializando aquilo que há de bom neles e aquilo que Deus colocou neles, é algo magnífico e é algo maior que nós mesmos, né? Então eu acho isso muito lindo. Bom, eu lembro de quando eu fui pregar numa escola, né, e eu tava com Hype, e eu lembro de quando o Espírito Santo falou pra mim, eu vou te conectar novamente com essa geração, né, e eu não imaginava que isso iria vir através de uma liderança, através de um projeto ali no campus 85, né, e o Gabriel também, antes mesmo de eu conhecer ele sabia que teria que mudar de cidade, né, ele vai falar um pouquinho melhor, e saber que Deus nos uniu para um propósito, né? E esse propósito ser de fato preparar uma geração que está chegando e que vai impactar a sociedade como um todo, é um privilégio, e para a gente tem sido uma honra fazer parte disso, porque fazer parte do Hype é fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Um pouco antes de eu conhecer a Gabi, eu já tinha uma impressão de que eu ia mudar de geografia.
E hoje ver que eu estou liderando o Hype no 85, junto com a Gabi, tem me ensinado que os planos de Deus eles são muito maiores do que os nossos. Que contribuir com o crescimento de outras pessoas é a essência do Evangelho. Porque o Evangelho começa quando eu pego o pouquinho que eu tenho e ajudo com o pouquinho que você tem e a gente constrói algo para a glória de Deus. Já? Eu sempre ouvi a frase "o hype salva", o famoso "the hype saves". Eu não imaginava o quão real essa frase poderia se tornar na minha vida. Eu cheguei no Hype e a minha primeira experiência com eles foi no primeiro Awake. É claro que eu já havia pregado algumas vezes, né? Tanto na Maximiza, estive no dia da posse do Ezequias e da Thalita, depois estive no auditório, como também na 153. Durante esse período, como eu disse, a minha primeira experiência foi no primeiro Awake. Fui para servir, estava tocando bateria, Thalita me convidou para participar. Foi a minha primeira experiência em um encontro, como também no Awake. Então, foi muito marcante, foi algo extraordinário. Eu lembro que esse período era um período um pouco quanto turbulento na minha vida. Eu acabara de perder o meu pai havia falecido, então foi um momento em que eu cheguei devastado. E eu estava procurando algumas respostas e eu não encontrava essas respostas, estava ferido, estava machucado. Perder dói muito. Então, assim que eu cheguei no Hype, eu pensei o que eu poderia oferecer para esses adolescentes, como também para a igreja, para a family em si. Como eu poderia servir se eu, de repente, não tinha mais esperanças, a esperança já não existia dentro de mim. Durante toda essa convivência, quando eu citei o Awake, eu fui curado no Awake, eu tive essa ferida cicatrizada no Awake, e a partir desse momento eu entendi então que eu deveria pertencer não só à family, como também ao Hype. Conseguem adorar, pessoas que vieram para um propósito, mas não estão conseguindo exercer esse propósito nessa noite. E nós oramos para que caia por terra, pelo poder do nome de Jesus, toda tentativa do diabo de nos frustrar, de nos parar, cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Toda tentativa de Satanás de lançar pensamentos ruins. Não existia tristeza, não existia angústia, se existia morto tinha que ressuscitar, se existia doente era curado imediatamente. Então Cristo está nessa casa, não há tristeza, nem angústia, nem prisão, nem cadeia. Olha isso, cara. Meu Deus. Meu Deus. Então, isso me marcou muito, ter esse contato com adolescentes, voltar a cuidar de adolescentes, voltar a liderar, foi algo incrível. Eu já havia liderado por alguns anos em outra igreja, mas devido a toda a situação que eu citei,
Eu estava bem desgastado, sem esperança e foi um momento bastante turbulento. Mas passou. Graças a Deus, graças ao Hype, graças ao Ezequias e à Thalita, que são meus amigos, é a minha família aqui em Goiânia, pessoas que têm o meu coração e eu tenho uma gratidão enorme por eles. E graças a eles eu pude realmente entender o porquê o Hype salva. Eu fui salvo, graças a Deus, salvo de um momento de crise e hoje nós temos uma rede de adolescentes que entrará para a história desse país. Então, se você ainda não teve essa oportunidade ou se você já ouviu dizer que o Hype salva, você precisa realmente conhecer o poder que tem esse ministério de adolescentes. E eu tenho certeza que a sua vida será transformada de uma forma extraordinária. Em meados de fevereiro de 2022, nós recebemos o convite pelo WhatsApp da Secretaria da Igreja para um café com o pastor Mac. Logo de cara eu pensei assim, meu Deus, o que a gente fez? A gente acabou de chegar aqui. Tinha uns 3 meses que a gente tava lá, né? 3 meses, 3, 4 meses. Será que a gente aprontou alguma coisa? Aí eu falei, meu Deus do céu, será que alguém falou do meu cabelo azul ou dos alargados do Ezequias? Eu falei, meu Deus do céu. E aí ia dar numa sexta-feira, eu lembro até hoje, era uma sexta-feira. Por volta de meio-dia que a gente ia encontrar o pastor. Na época, quem é family há 4 anos atrás, no caso 3 anos atrás, é a época dos containers, né? Quando a gente tinha aquele tanto... assim, era aquele pátio, só tinha container, era container que tinha copo descartável, as coisas que usava na igreja e o gabinete do pastor era um container. E aí eu me lembro até hoje, assim, a cena que tem na minha cabeça é eu entrando dentro do container e o pastor Mac arrumando a meia. E eu falei, meu Deus do céu. E aquele calor dentro daquele container, eu falei assim, Senhor amado, o que a gente está fazendo aqui? Voltando um pouquinho, eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, o seu tempo na Assembleia de Deus acabou. E aqui eu entrei em negação, porque eu fiquei lá 29 anos da minha vida, né? Liderando lá desde os 15 anos, jovens, adolescentes, e quem veio da Assembleia sempre fez tudo, né? E amigos, todo mundo, né? E aí o que acontece? Eu entrei em estado de negação. Nesse estado de negação, eu fiquei por volta de 6 meses em casa. Não estava desigrejada, graças a Deus, porque eu sou contra. Mas eu fiquei 6 meses assim, em estado de negação. Eu falei, não quero sair, eu gosto de ir lá e tal. E foi aí que o Ezequias começou a me instigar, falar, vamos na Family. O Ezequias ficou praticamente 6 meses falando para eu ir para a Family, né? Ficava olhando os vídeos no Instagram, né? Ficava vendo as notícias, tudo. Aí falava, vamos lá. Seu pé. Nossa, demais. E a gente tem, quando a Family começou, muitos dos nossos amigos já estavam lá, né? Amigos músicos, líderes, né? Então, e eu entrei em estado de negação e eu me lembro que eu fui num domingo, fui com o Ezequias, eu falei, quer saber? Tanto ele insistir, vamos lá. E eu lembro que o pastor Marcos estava pregando sobre a dracma perdida. E aí, quando ele pregava e parecia que ele estava pregando para mim, assim. Era uma loucura. A Family ainda tinha as cadeirinhas de plástico. Você vê, né? Da 85. Ele falou sobre as dracmas. E eu fiquei assim... Literalmente, ele faltou falar meu nome, assim. É pra você, Thalita, essa palavra. Como toda palavra até hoje, né? Dele, né? Como toda palavra. Parece que ele tá falando pra gente. E eu de máscara, assim, eu segurando o choro, assim, porque era época ainda de pandemia. Eu segurando o choro, mas também fui bem durona pra casa. E eu fui orando. Falei pra Ezequias, vamos orar, se for de Deus, a gente vai pra lá. E eu orei a semana, eu falei, Senhor, se é realmente pra gente estar na Family, o Senhor vai falar com a gente pra gente ficar lá. E nós fomos, eu fui na quarta-feira. Na quarta-feira, o Josimar Fonseca tava pregando. 15 de setembro, eu nunca vou esquecer essa data. E aí o pastor Josimar Fonseca apontou para o meu rumo, não diretamente para mim, mas ele estava pregando, a minha máscara já estava molhada de tanto choro. Ele olhou assim na minha direção, pós-pandemia, todo mundo de máscara, assim. E ele olhou na minha direção e apontou o dedo. Ele falou assim, eu quero contar para vocês a minha história, porque eu fiquei 29 anos no lugar e Deus falou para eu sair. E Deus está falando para alguém aqui hoje que já está na hora de sair, venceu o seu tempo. E aí, quando ele falou, venceu o seu tempo, aí eu chorei demais, eu tive que tirar a máscara. Faltou fazer isso aqui, sabe quando você torce uma roupa e cai? Eu falei, meu lugar é aqui.
literalmente, meu lugar é aqui. E eu falei para Ezequias, a gente vai ficar lá na Family, mas vamos ficar no banco, de boa, só cultuando, vamos ser pessoas, só membro. Pra pegar a palavra, né? Vamos dizer assim. Entender a igreja, pegar, ver Sim. como que era o movimento, tudo isso, né? E aí chega o Marco, essa surpresa pra gente. Exatamente. Né? Então, boa surpresa, né? Sim, e eu já com alguns amigos lá, conversando, na minha cabeça seria eu só seria a Thalita que iria cultuar, e ia pro banco e ficar de boa, escutar um bom louvor e tal. Mas Deus, quando você tem chamado, não adianta você fugir, né? Se você estiver no fundo do mar, ele te encontra, no mais alto das montanhas ele te encontra, não adianta. Até por um tempo você é Jonas, né? Mas uma hora ele mesmo te arranca da barriga do peixe e fala, vem cá. Começou lá na salinha que era a antiga Maximisa, para quem no começo. Era um salão, né? Cabia ali em torno de umas 50 pessoas. Sim. Teve vezes de a gente tá lá com o culto acontecendo, os meninos reunidos debaixo do pé de manga e o vizinho jogar balde de água, porque os meninos estavam fazendo barulho demais. Barulho demais. Né? E foi alguma briga, né? Teve, demais, o som alto. Eu lembro que... Os pais também que eram receosos, né? Muito receosos. Porque a gente fazia algum retiro, alguma coisa e falava, mas não vai nenhum adulto, não tem os adultos aqui. Os adultos. E eu lembro que quando o pastor Mark nos ofereceu o convite, a gente aceitou. E quando a gente aceitou, ele falou, vocês são malucos. Aí eu falei, putz, meu Deus. Mas o nosso primeiro desafio, quando a gente viu 15 adolescentes ali, eu falei, meu Deus, o que nós vamos fazer? Porque é diferente de tudo que a gente já viu, literalmente. De todas as lideranças que nós já passamos, de tudo que nós já lideramos, é diferente. Porque Deus queria fazer algo ali, diferente de tudo que a gente já passou. E eu lembro que todo mundo ia lá e falava, eu vou ajudar vocês. E a pessoa ia, quando chegava lá e via o estado daqueles adolescentes, todo mundo meio assim, a pessoa nunca mais voltava, né? Porque a gente, no começo, enfrentou muito problema com o sexualismo, né? Com homossexualismo. Era algo, assim, que, até pela sociedade, né? Não é bem visto, porque 12 anos, 13 anos, acabou de largar as fraldas ali e tinha problemas sérios, problemas graves, né? Problema com os pais, rejeição, pessoa que não tinha pai, que não tinha mãe. Então todo mundo que ia lá, eu vou lá, era tipo assim, a gente encontrava alguém, eu sei que tem um projeto de adolescentes na Family, eu quero ir lá e tal. A pessoa ia e já desistia, pra vocês verem, tanto que nossos 15 adolescentes eram muito saudáveis, né? E aí a pessoa nunca mais aparecia. Uma vez eu lembro que eu tava muito cansada, muito exausta, né? De tanto levar porrada. E aí nós oramos e o Senhor falou, eu falei, Jesus, nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Só eu e Ezequias não dá. E a gente orou. E o Senhor falou, a liderança que você quer tá lá. Eu falei, como assim? São eles. Eu quero eles. Você vai separar eles, você vai trazer para a mesa e você vai cuidar um por um. Como? Eu falei, meu Deus, como vai ser isso? Nós vamos enfrentar problema, vai todo mundo cair matando. E o Espírito Santo falou, faz, só me obedece. Primeiro que já não tinham muitos, né? Era 30, quando fechamos o circo, caiu para 15. Caiu para 15, então... Metade. Então o Espírito Santo falou com a gente, trabalhe com os 15. Sim. E o Espírito Santo nos falou uma palavra muito forte. Trabalhe com 15, daqui a um ano vocês vão ser 300. E nós pegamos 15 adolescentes e a gente trouxe para a mesa. E era cada adolescente que você tinha que ter muita paciência, todos, assim, com problemas assim, que se você contar aqui, vai virar uma série enorme. Mas a gente começou a trabalhar e a porrada veio, né? Não, adolescente não pode liderar, adolescente... Como que não pode liderar, sendo que os adultos que vieram, todos foram embora, todos. É tipo assim, a carta de Paulo a Timóteo, todos me abandonaram, só ficou eu e você aqui, meu filho. Tá, tchau?
E eu me lembro que nós começamos a trabalhar com eles. Coisas incríveis começaram a acontecer. Pessoas foram chegando, né, dentre eles. E eu lembro que nós começamos a colocar eles para pregar. E eu lembro que quem cuidava do louvor chegava mais cedo para colocar cadeira, para arrumar o som, que o som não fazia tudo. A Sara, que tocava teclado, chegava, arrumava as cadeiras e fazia o louvor. A Kathleen, gente, ela fazia tudo. A Kathleen tinha hora que ela tirava foto, a Kathleen participava do Connect, e varria folha de pé de manga e tava lá intercedendo. A Kathleen, assim, meu Deus, ela fazia coisas assim que eu falava assim, a Kathleen, meu braço direito, os meus olhos, então assim, o que eu pensava em fazer, a Kathleen já estava pronta, então tá aqui. E aí tinha a Sucena também, que todas as vezes que ela pregava, acontecia muitas libertações, assim. Então, quando saía a Sucena no banner, então assim, a Sucena vai pregar, eu falava, meu Deus, hoje é dia de libertação, Senhor, cuida. Então, assim, ela fez parte de pregações que adolescentes foram libertos através de um adolescente de 15 anos. Como assim isso acontecendo? Era o Espírito Santo atuando. Nós fomos forjando esses meninos para serem líderes, assim. Foi forjando. Assim, que nem o Mark acreditou na gente, a gente acreditou nos adolescentes, Sim. né? Que nem duas pessoas que pela sociedade, que era vista pelo estereotipo, roupa e perfil, não eram bem vistas, a gente fez o mesmo com os adolescentes. Os adolescentes que ninguém confia, que ninguém dá nada, que são crianças, não, esses aí, não, é criança, não sabe o que você está fazendo, né? Não tem como dar autoridade para eles, como é que você vai deixar um ministério de intercessão com eles? Gente, era nítido, né? Não tinha outra coisa para fazer. Tinha que botar ali a responsabilidade na vida deles. É a hora que eles vão ter aquele primeiro encontro com Cristo, que vão se incendiar, né? É a adolescência que eles se encontram com Cristo. Sim, e aí eu lembro de entregar meu celular. Eu tinha o meu celular sem capinha, nada, eu entregava pro Nicolas e falava assim, faz alguma coisa aí, por favor. Então, assim, todos tinham uma função, até que eu lembro que a Kathleen falou, olha, Thalita, eu vou fazer um grupo, e aí de liderança. E aí nós colocamos lá Team Leader, foi assim que começou o Team Leader. Aí depois foi chegando Nicolas, a Kathleen, que eu chamo ela de Kathleen, a Sucena, aí depois veio Laura, Sávio, Bruno. Nós tivemos o primeiro Awake. Gente, o primeiro Awake, eu lembro que o pastor Mac, a gente foi até o pastor, nós precisamos ter um Awake, todo mundo na igreja tem um Awake, e a gente não tem. E aí, quando nós começamos as inscrições para o Awake, todo mundo esperava só 60 pessoas, e teve mais de 200 pessoas. Eu lembro do Parker dormindo numa cadeira. O Ezequias teve que ir em casa buscar colchão, umas 3 vezes. Eu lembro de ter dormido no colchão de solteiro, eu, a Érica e a Gabi. Foi uma loucura, assim, o primeiro Awake. E ao passar do tempo, assim, todos os sábados os meninos iam sendo mais forjados em santidade, jejum. E nós chegamos, assim, na nossa primeira conferência. Falei, meu Deus, será que o pastor vai deixar a gente fazer uma conferência? O pastor deu o ok dele para a primeira conferência. Foi mais de 60 dias. Do bolo, né? Isso. Nossa. Foi mais de, né? o nosso primeiro jejum foi mais de 50 dias de jejum. Imagina adolescente fazendo jejum de mais de 50 dias, mais de 100 adolescentes fazendo jejum. E foi uma entrega espetacular, assim, do que a gente colheu na primeira conferência. Eles ficaram, assim, abismados, porque o Dunamis veio na conferência do Hype. Então, éramos 15 adolescentes e estamos fazendo uma conferência. E o louvor, tudo feito por adolescente. Tudo feito por adolescente, toda né? a conferência feita. O louvor, os servos, desde limpeza, o pátio, até o estacionamento, eram os próprios adolescentes que estavam cuidando, né? Então, foi uma conferência para adolescentes. Não, foi uma conferência feita por adolescentes. Feita, exatamente. Né? E eles se orgulham muito. Nossa, a gente fez uma conferência. É gratificante você ouvir de um adolescente que ele foi curado. É gratificante você ver o adolescente dizer, eu sou líder desse departamento, eu cuido desse departamento, eu faço isso. Porque a gente sabe como eles chegaram e como eles estão hoje, né? Então, é muito bom ver a entrega de todos eles, assim. Porrada a gente levou, muita porrada por conta disso. Vou continuar levando, mas se Deus me deu uma palavra, eu vou nela. Porque enquanto a palavra estiver viva, tudo pode acontecer.
Então, E a palavra é Jesus, né? E a palavra, é viva ela é e Jesus. eterna, né? Então a palavra nunca morre. E a frase que a gente leva atrás da nossa camisa, nós amamos Jesus, nós servimos pessoas. Esse é o lema do Hype. E a nossa responsabilidade é que as pessoas tenham um encontro com Deus. Então, Estamos debaixo de uma palavra, né? Sim. Que é o ano da salvação, né? Não só nós como igreja, então acho que esse é o nosso destino, né? tudo que aconteceu no Hype acontece, não é só eu e o Ezequias, né? É o nosso time, todo o nosso time. Não é só a Thalita e o Ezequias, né? É igual a oração do Pai Nosso, né? O Pai é nosso, os pecados é nosso e as bênçãos também é nosso. Existe um time, e nosso time é o time dos adolescentes. É o Ezequias e a Thalita, o Parque, a Lohana, a Gabi, o Gabs e um monte de adolescentes. Eu quero dizer que a gente consegue, né? Porque Deus, ele pega, ele usa quem ele quer. Como a palavra dele diz, né? Eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Então, ele usa quem ele quiser. Eu tenho muito orgulho do que o Hype se tornou e do que vai se tornar a próxima leva de adolescente que nós vamos cuidar. E é literalmente amar, servir, restaurar. Vão ter dias de cansaço extremo, mas o meu coração se alegra porque eu tenho pessoas e tenho amigos dentro do nosso time de líderes que vão segurar a corda por nós. Então, se hoje a Thalita e o Ezequias está de pé, porque o nosso time de líderes tem orado por nós, tem segurado, né? Então, assim, eu poderia... A Thalita e o Ezequias não faria sozinho, esse né? ano, né? Ano passado, com a nossa gravidez, né? A vinda do Judá e eu creio assim, quem segurou o ministério, quem manteve as rédeas ali, foi essa base nossa da liderança, né? O Parker, a Lohana, Gabi, o Gabs, Conto Campos. A gente é grato a eles, a todos os meninos, os líderes, né? Porque sem eles a gente não teria passado esse último ano. Foi um ano assim de grandes conquistas, né? Mas desafios, meu Deus. Teve muitos desafios, né? E hoje tá aí o Judá, o presente da gente, né? E o presente do Hype, né? O presente do Hype. Só parece que só me entende. Pelo poder que é me concedido aqui, como ministro desta palavra, receba uma porção nova do Espírito Santo de Deus. Receba fôlego para caminhar. Receba fôlego para caminhar. Oh, não é para parar. Não é para parar. Não é para entregar nada. Não é para entregar nada. Não é para entregar nada. Fui eu quem sonhei. Fui eu quem escolhi. E te digo hoje, não pare. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha